Olá, sejam todos bem-vindos a esse lugar em que nós buscamos refletir os ensinos de Jesus, os ensinos doutrinários. O que nos move hoje é a necessidade de honrar, de homenagear aquele que foi o codificador da doutrina espírita, que concretizou a promessa de Jesus feita em João 14, 16 e 17, quando, ao se despedir dos apóstolos, entristecidos pelo anúncio da sua partida, revela que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e nem o conhece. Mas nós, já hoje, podemos, desenvolvendo um entendimento melhorado, abraçar, buscar compreender, estudar essa doutrina, esse Consolador que vem nos revelando os ensinos de Jesus sob uma ótica ampliada, trabalhada e corrigida em suas deturpações que ocorreram no decorrer dos séculos, pelos interesses e pela vaidade humanas. Então, nós hoje nos deparamos com uma filosofia, ciência e religião, que é o tripé onde se assenta a doutrina espírita, que contou como que de mãos dadas a espiritualidade com a humanidade, que se colocou a serviço desse grande projeto do plano maior. Então, restabelecidos os ensinos de Jesus, nós podemos verificar que a salvação explicada por Allan Kardec na doutrina dos Espíritos é a salvação que vem pela prática da caridade. E a caridade, aquela que nós vamos cultivando como uma bondade natural, como uma espiritualidade básica, trazendo para nós uma consequência, que é a humanização da humanidade. Nós vamos, a pouco e pouco, compreendendo a necessidade de nos melhorarmos, buscando a ética nos costumes, buscando a justiça social, buscando nós nos tornarmos senhores de nós próprios. Porque a doutrina dos Espíritos nos coloca frente a frente a nós mesmos e diz da nossa responsabilidade pessoal perante a vida que acontece em cada minuto segundo nas nossas existências. Então, os fundamentos revelados pela doutrina espírita são a existência de Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema. O segundo postulado é a imortalidade do espírito. Não nascemos para acabar, nascemos para continuar. Continuar por quê? Porque o objetivo é crescermos em sabedoria, é aprendermos a amar melhor, é aprendermos a, com o nosso próprio esforço, alcançarmos a plenitude que ao ser humano compete alcançar. Então, imortalidade que se faz visível e palpável por meio de um instrumento de justiça divina, um instrumento de misericórdia, que é a reencarnação, esse princípio que nos faculta as oportunidades de acertos, a oportunidade de nos quitarmos perante a lei divina quando nós a infringimos. Então, nós vivenciamos tantas quantas sejam necessárias as oportunidades de rever pontos de vistas, de rever conduta, de realizarmos a nossa quitação perante os nossos erros e de ajustarmos as consequências dos nossos atos, praticando aquilo que possa nos libertar. Isso se faz por meio do autoconhecimento, da educação transformadora, da autoeducação, do podar das nossas inclinações inferiores, da nossa libertação física, diminuindo nossos apetites sensuais, materiais,
a nossa libertação intelectual na busca da verdade que liberta. Jesus disse certa vez: encontrareis a verdade e ela vos libertará. E a libertação moral, quando nós trabalhamos a capacidade de altruísmo, de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade, daquilo tudo que nos afasta do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo. Quando nós, obedecendo à lei de sociedade, como seres gregários que somos, aprendamos a conviver pacífica e harmoniosamente uns com os outros, como membros da grande família humana. Então, essa reencarnação, a reencarnação nos propicia tudo isso, além de quitarmos perante a lei divina, no aspecto de expiações, nós ainda temos o aspecto de provas, quer dizer, de avanço, né? De exemplificar ou provar que nós, situações, circunstâncias em que nós nos tornamos aptos para transcender. Então aqui não é só para pagar, aqui é também para alcançar objetivos nobres, justos, bons, humanitários, né? Então aqui nós temos circunstâncias em que podemos provar a nossa essência divina, a nossa natureza divina, porque somos dele, do Criador, filhos, temos, portanto, parentesco com a divindade. Então, Deus, a imortalidade, a reencarnação. O outro aspecto é a existência, a pluralidade dos mundos habitados. Então, compreendendo o nosso patamar evolutivo, nós significamos, podemos alcançar que cada um de nós, no seu patamar evolutivo, vai habitar o mundo adequado para a sua evolução. Então, muitos dos humanos já habitam mundos, aqueles mundos felizes, porque já alcançaram um patamar evolutivo alto, então já podem respirar bem num plano evolutivo, numa casa cósmica mais aprimorada que a nossa, no momento, que é uma casa de expiação e provas. Há outras, muitas, milhares, também de mundos primitivos. O nosso mundo já foi um mundo primitivo. Hoje está no patamar de expiação e provas, assim como há outros em que o mal não existe. Então, os mundos felizes. Então, pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, ele se referia a isso. Então, outro fundamento da doutrina dos espíritos, esclarecido por Kardec, é a intercomunicação entre o plano, a dimensão espiritual com a dimensão física, o que favoreceu o estabelecimento, a concretização desse plano maior, por meio da mediunidade, por meio da intercomunicação entre as duas dimensões. Porque o Espiritismo é ditado pelos Espíritos. É a terceira revelação divina, mas não está identificada numa pessoa, como aconteceu na primeira revelação de Moisés, na segunda revelação de Jesus. Essa terceira revelação é dos Espíritos, comandados por Jesus. E essa revelação teve como líder aqui na Terra Allan Kardec, que, associado a outros que trabalharam para a concretização desse projeto, se uniram com o plano espiritual, com a espiritualidade, por meio da mediunidade e realizaram esse projeto. Foi um trabalho grandioso desse mestre de Lyon, Allan Kardec, que recebeu todas as comunicações, que passou tudo pelo crivo da razão, que organizou todas as correspondências, diversos cadernos, diversas notícias,
que elaborou todo um conteúdo, fazendo questões inteligentes, observando todos os detalhes para trazer para a humanidade com clareza, com direção, todos esses ensinos. Então, ele já tinha mais de 50 anos, durante 11 anos, ele fez com que esse canal de correspondência permanecesse vivo e atuante por meio da Revista dos Estudos Psicológicos de Paris, né? Então, a Revista Espírita que ele comandou durante 11 anos. Revista mensal. Então, muitos livros, 11, né? 11 livros, cada um sintetizando as revistas de cada ano. Então, 11 exemplares, 11 volumes em torno das notícias, das viagens, das reflexões em torno da doutrina espírita, além das outras obras basilares, das obras da codificação, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todo esse trabalho esclarece todas as questões que o ser humano pode imaginar em torno do significado da vida. Então, esse grande missionário realizou esse trabalho e o traço de caráter de Allan Kardec, do mestre de Lyon, é exatamente o bom senso. Então, ele coloca num dos seus pensamentos que a fé tem que ser fé raciocinada, capaz de enfrentar todas as situações, sem se abalar. Então, é uma fé intencional, racional, sem nenhuma coação. Acredita-se porque sabe-se. Então, é um trabalho do moderno espiritualismo que se desenvolve à medida em que se efetua o progresso das duas humanidades, a da Terra e do espaço, humanidades que se penetram mutuamente. Então, ele considerou todos os aspectos de interesse humano e coloca como base de todo o progresso evolutivo da humanidade, que é o escopo, a finalidade, né, da nossa existência aqui, repetidas vezes, no plano material, ele coloca como base a educação, que é a chave do progresso. Não a educação simplesmente, a educação intelectual. Não, é a educação moral, a educação ética, a educação do caráter, a educação verdadeiramente transformadora, que possa nos propiciar a metanoia, a verdadeira conversão. O Espiritismo é uma ciência de observação. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis divinas, das leis do princípio espiritual. Porque aqui estamos jornadeando provisoriamente, temporariamente. A nossa meta é a completude, é a finalização desse projeto que vai exigir de nós uma atenta observação, uma energia grande para nos tornarmos verdadeiramente humanos. O resultado da doutrina espírita, do espiritismo divulgado e praticado, é o combate ao materialismo, a essa visão estreita do ser humano. E tem como consequência a humanização da humanidade. É um trabalho que vai ser alcançado por meio da nossa conscientização, do nosso desejo, da nossa boa vontade em cooperar, em pacificar, em nos tornarmos realmente mais humanos. Então, esse é um resultado do Espiritismo praticado. Então, nós podemos dizer aqui
para completar o nosso pensamento, que vem a ser o Espiritismo a síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Representa o triunfo definitivo da razão, porque derruba a superstição, derruba o misticismo, faz com que nós priorizemos o pensamento, a responsabilidade pessoal, porque a evolução não pode ser terceirizada. Vai depender de nós, do nosso compromisso pessoal com o nosso próprio aprimoramento. Faz com que nós enfrentemos o problema da salvação em termos de evolução. Uma das bandeiras do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, significando que o objetivo máximo é a prática do bem, é a prática da caridade, é a prática do amor. Não há objetivo maior. Então, para se praticar o amor, a verdadeira caridade, precisamos nos aprimorar, caminhar para dentro de nós e buscar o significado conforme o entendia Jesus, o nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade, que diz que é assim: indulgência, benevolência e perdão. Então é preciso trabalhar e adocicar o nosso conteúdo íntimo, aprendendo a ser indulgente, a adoçar nas nossas relações. É preciso perdoar, é preciso desenvolver a espiritualidade básica, que é a bondade simples, a benevolência para com as atitudes do próximo, porque aí teremos compreendido que cada um de nós está num patamar evolutivo diferente e cada um só enxerga a vida no seu próprio padrão. Vem dizer desse avanço da humanidade que é uma conquista progressiva, que é um processo histórico. Antigamente, tínhamos concepções muito diferentes das de hoje em relação a Deus, em relação à vida. A Deus, por exemplo, nós o temíamos. Hoje, nós queremos sentir que Ele é o nosso Pai amoroso, misericordioso, que nos oferece tantas oportunidades para o crescimento, mas que é também educador, que nos mostra, por meio dos fatos ocorridos em nossa vida, a necessidade de nós revermos a nossa conduta. Então, Ele nos educa através das leis, que são imutáveis, perfeitas. São leis divinas, leis de amor, de adoração, lei de justiça, de caridade, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de transformação, que o mundo vive em constante mudança. Então é necessário que nós tenhamos essa capacidade de flexibilizar, de rever conteúdos, de nos aprimorarmos. E utilizou dessa capacidade, da mediunidade, como um elemento, um instrumento de avanço nosso. O cristianismo, então, o espiritismo é o continuador natural do cristianismo, porque vem podar aquelas alterações, aquelas deturpações, e vem trazer, sob uma ótica diferente, mais clara, o verdadeiro significado dos ensinos de Jesus. As religiões, muitas vezes, pregando o amor, têm como consequência, muitas vezes, donos da verdade. Então espalham o sentimento de separatividade, de sectarismo. E o que faz, então, a doutrina espírita em torno disso? Ela substitui a intolerância pela tolerância, mostrando que todos nós, independente da filosofia, da bandeira religiosa que utilizemos, que nós, rabinos, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, umbandistas, qualquer que seja a nossa opção religiosa ou filosófica, nós somos irmãos, pertencemos a uma grande e mesma família humana, precisamos nos acolher uns aos outros. Então, esse é o sentimento
de solidariedade, de fraternidade, que garantirá a paz nesse mundo vindouro. A civilização cristã de verdade é um arquétipo que temos de atingir através da reformulação dos nossos precários conceitos sobre Deus, vida e homem e a grandeza infinita do cosmos. Então, nós podemos dizer que o Espiritismo, sendo o continuador do cristianismo, vem restabelecer os ensinos de Jesus e nos oferece a visão global do universo, num vasto sistema de relações que unem todas as coisas. Então, o resultado direto disso é o combate ao materialismo. É a espiritualização do ser humano que vai garantir a sua paz interior. Podemos dizer, então, que o espírito e a matéria são duas constantes da realidade universal. Nós podemos dizer que o espiritismo é uma forma de concepção geral do universo e da vida, uma nova era na história do conhecimento. Positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Então, toda a vida moral depende do conceito que cultivamos em torno da divindade, do significado da vida e é, na verdade, o sustentáculo da ordem que nós estabelecemos para nós mesmos. Há uma questão que podemos nos fazer. O que devemos esperar ou procurar no Espiritismo? Essa resposta está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1862 e diz assim: devemos procurar no Espiritismo aquilo que vos possa melhorar, que nos possa melhorar. Então, o que nos pode melhorar? É a paz que podemos alcançar, a multiplicação dos nossos talentos, o compromisso assumido com a nossa própria autoeducação transformadora. Então, quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Nós, então, somos convocados pela vida a fazer, a respeitar, a colaborar. E queremos encerrar, então, esse conteúdo hoje, em que homenageamos Kardec, o codificador, o benfeitor da humanidade que se propôs a trabalhar, a concretizar esse plano do alto, dedicando-se até ao máximo a esse projeto, cognominado como o bom senso personificado, como um traço de caráter, e que nos legou a reflexão, uma possibilidade de refletir sobre a fé raciocinada que nos liberta do mágico, do misticismo, das superstições, que nos faz ser nós mesmos, a necessidade de sermos nós mesmos, de buscarmos nos libertar física, diminuindo os apetites, a sensualidade, nos libertar moralmente, buscando a prática do bem, nos libertar intelectualmente, buscando a verdade que liberta. Ele que nos ensinou tanto e que até hoje é farol no nosso caminhar, na nossa jornada. Nas palavras de Herculano Pires, diz assim no livro O Espírito e o Tempo, faz registrar que o Consolador vem para esclarecer os homens e assim consolá-los através do conhecimento. Essa é a proposta do Espiritismo. Consolar e esclarecer. Consolar porque todos nós sofremos. E esclarecer porque ainda
não somos maduros o suficiente espiritualmente. Então, nos convoca a amar como primeiro mandamento e estudar. Amai-vos e instruí-vos, dizia Kardec. Religião sem dogmas, sem culto exterior, sem sacerdócio, sem apego material, sem intenção de domínio político e social, pode explicar livremente ao homem que ele é um espírito em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelos seus fracassos e pelas suas vitórias. Pode dizer-lhe que, tendo vindo do mundo espiritual, voltará a esse mundo após a vida terrena e lá responderá pelos seus erros e acertos, sem a mediação de sacramentos ou cerimônias materiais de espécie alguma. Então, nada de indulgência comprada, né? Sua permanência na Terra também pode ser explicada sem alegoria, pela simples necessidade de evolução espiritual. Então, relembrados os princípios da lei de Deus, equivale estabelecidos os ensinos do Cristo. Tudo aquilo que vos ensinei, princípios esquecidos, deturpados pela ignorância e vaidade humanas, a religião espiritual se restabelece em sua plenitude. Fé racional, consciente, como decisão livre do homem, esperança na vida futura, que se apresenta como oportunidade renovada de reencetar o progresso espiritual. Então, é preciso que quando nós sentirmos aquela sensação, aquela percepção de incompletude, busquemos mergulhar no nosso íntimo, frequentar o nosso foro mais profundo e buscarmos refletir, podar as nossas más inclinações e buscar cultivar aquilo que já é bem, que já é fruto de conquistas amorosas. Então, sem esquecer da nossa dimensão humana, busquemos orar e vigiar, colaborar, conviver harmoniosa e pacificamente, porque só assim nós nos tornamos humanos através do processo de autorrealização, que exige enorme investimento de tempo e de energia em trilhas evolutivas para a evolução consciente e intencional, sem ter medo da própria grandeza, de transcender, de abrir espaço para florescer. Então, esse Consolador prometido, esse cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, estabelece o regime da responsabilidade, o regime da soberania da consciência e representa, mais uma vez dizemos, o triunfo decisivo da razão. É uma síntese de um grande processo histórico. É o encontro da ciência com a consciência. Isso tudo graças a Jesus e graças ao compromisso assumido pelo grande mestre de Lyon para o querido e abençoado Allan Kardec. Que Deus nos abençoe a todos e que nos ajude a apreciar essa obra maravilhosa que nos ilumina em nosso caminhar. Gratidão a todos.